escolha do meu livro na nossa seção de vídeos aqui do YouTube da nossa biblioteca Padaria Espiritual do AB se justifica por um motivo que, em primeiro lugar, muito particular, muito pessoal meu, que é o interesse pelo tema, o Renascimento Cultural. Historiador super renomado, Nicolau Sevchenko, o cara que teve o processo de formação dele na USP, tanto a formação da graduação dele, como também de toda a pós-graduação. Ele é um historiador renomado, mas que nesse livrinho está trazendo, é uma coleção que é muito básica, mas muito interessante, básica, porém com profundidade, coleção discutindo a história, está trazendo para a gente aqui uma discussão sobre o Renascimento Cultural. Mas, professor, o Renascimento Cultural é uma coisa tão distante no tempo, ela talvez não traga para a gente nesse momento uma discussão tão interessante, ou voltada para o Enem, ou para um vestibular, mas eu acho que a discussão sobre o Renascimento Cultural, ela é sim muito atual, porque o Renascimento Cultural ele é um momento de intensa transição, sobretudo no que diz respeito ao pensamento, à mentalidade e à arte. Um momento em que a gente discute muito nas redes sociais sobre o conceito de arte, o que é arte, se a arte deve ou não transgredir, se a arte deve ou não manter o que é uma tradição. Eu acho que a discussão ela se faz extremamente necessária. O Renascimento Cultural ele é um momento de intensas mudanças. A mentalidade está mudando e rompendo, sobretudo, com um momento de muitos séculos de predominância de um pensamento da Igreja Católica, que era naquele momento, para aquele momento histórico, para aquela ocasião, extremamente visto ou tido como conservador. E aí você tem um grupo de artistas, de pensadores, que nos vários, digamos assim, nos vários aspectos ligados à arte, seja na escrita, seja na pintura, seja na escultura, eles vêm buscando e conseguindo romper um pouco com certas tradições, trazendo determinadas inovações. Por mais que alguns autores considerem que é um movimento burguês, mas ele é, ao mesmo tempo, um movimento que rompe com tradições e que traz inovações, e que para o século XV e XVI ele é um movimento de seu tempo, ao trazer uma série de mudanças. E a mentalidade que está sendo trazida, que está sendo construída nessa Itália do século XIV, XV e XVI, é um momento histórico em que não só na arte, mas também na história, na filosofia, no próprio pensamento político, e aí nós temos que citar aqui o Maquiavel, as inovações elas se tornam cada vez mais profundas, e aí nós temos, como muitos historiadores, inclusive o Sevchenko vai trazer para a gente, o nascimento do mundo moderno. Essa é a minha dica de livro, um livrinho curto, um livrinho interessante, de leitura fácil. O Sevchenko ele consegue aqui trazer de uma maneira bastante didática as principais características do Renascimento Cultural, sem ser superficial, e ao mesmo tempo fazendo o nosso aluno do ensino médio poder ler de uma maneira agradável. Essa é a minha dica de livro. Professor, eu acho